Boa noite! Depois de um bom tempo, estamos aqui novamente em mais uma live do Artemis Laboratório e hoje estamos no Novembro Azul, o mês dedicado ao combate e à orientação sobre o câncer de próstata. E hoje quem vai estar aqui com a gente é o Dr. José Eduardo Feltrin, que é médico urologista, que vai estar falando aqui com a gente sobre câncer de próstata, né? Mês passado foi o Outubro Rosa, onde nós discutimos muito sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero. E agora vamos falar sobre o câncer de próstata, né? Que é o câncer mais comum e que mais acomete homens em todo o mundo. E é um câncer totalmente prevenível, por isso a importância da gente discutir esse tema durante o Novembro Azul. Bom, vamos aguardar um pouquinho. O Dr. Eduardo Feltrin já deve estar entrando aqui para a gente começar a nossa live. Ele já está aqui, já vou fazer o convite para ele entrar aqui com a gente na nossa live. Já fiz o convite aqui, aí... Boa noite, Fabinho. Oi, Zé Eduardo, tudo bom? Tudo certo, você? Então tá bom. Bom, vamos dar início então? Eu vou primeiro avisar o pessoal que no nossa divulgação, né, da live, estaria hoje presente aqui conosco o Dr. Guilherme Napoleão, né, que também é médico urologista, mas ele teve alguns problemas, uma questão pessoal, não pôde estar presente aqui com a gente. Então essa live vamos tocar aqui, eu e o Dr. José Eduardo Feltrin, né? Isso aí. Bom, então vamos fazer o início aqui. Bom, então, boa noite a todos que estão presentes aqui nessa mais uma live aqui do Artemis Laboratório. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e o nosso tema de hoje é câncer de próstata e o Novembro Azul. E quem está com a gente, então, é o Dr. Zé Eduardo Feltrin, que é médico urologista. Zé Eduardo, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Vamos lá. Bom, boa noite, Fabinho. Obrigado aí pelo convite. Sou médico urologista aqui na cidade de Dourados. Sou médico cirurgião geral também. Gosto bastante aí dessa parte cirúrgica da urologia. E vamos bater um papo aí não só sobre o câncer de próstata, mas talvez sobre a saúde masculina como um todo. Bom, em todas as faixas etárias, inclusive, né? Com certeza. Bom, nós estamos no Novembro Azul, né? Então vamos começar falando o que é o Novembro Azul, né? E por que ele foi criado. Conta um pouquinho dessa história para nós, Eduardo, por favor. Eu acho que o sucesso do Novembro Azul vem em parte devido ao sucesso do Outubro Rosa, né? Então, tudo isso começou com o Outubro Rosa, sobre a conscientização da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama nas mulheres. E com esse sucesso, pensaram lá em 2001 em fazer algo parecido para os homens. Então, começou na Austrália, só que aqui no Brasil, em 2006, um grupo chamado Lado a Lado pela Vida acabou criando o Novembro Azul no Brasil, com o intuito de trazer mais informações sobre o câncer de próstata aos homens, sobre o diagnóstico precoce, tentar ajudar a esclarecer mais e tirar vários tabus e estigmas sobre a doença. E acredito que nesses quase 20 anos de campanha foi um grande sucesso, né? Então, vamos falar um pouquinho então, né? O Outubro Rosa é para o câncer de mama, que é o câncer que mais afeta e mais mata mulheres, né, no mundo. E o câncer de próstata está relacionado nesse lado para os homens, né? Então vamos falar um pouquinho do câncer de próstata, né, da importância, né, de falar da prevenção, por que esse câncer é tão importante, né? Exatamente. O câncer de próstata, depois do câncer de pele não melanoma, é o tipo de câncer mais comum no homem. Ele não é o que mais mata, né? Diferente da mulher, que é o mais comum e é o que mais mata.
Em causas de mortalidade, o câncer de próstata acaba sendo o terceiro colocado, né, em causas relacionadas ao câncer, mas é uma doença que pode trazer muita morbidade, afetar muito a qualidade dos homens, né? Atualmente, a Sociedade Brasileira de Urologia tem recomendado que o exame preventivo seja feito a partir dos 50 anos de idade, para todos os homens, através do toque retal e também do exame do PSA, um exame de sangue, feito todos os anos, né? Até em cerca de 75 anos de idade. Para aqueles homens que têm histórico, um parentesco de primeiro grau com câncer de próstata, a gente recomenda que o início dessa investigação seja aos 45 anos de idade. Alguns outros casos de doenças de câncer de próstata relacionada a fatores genéticos, a mutações genéticas, a recomendação atual é de ser a partir dos 40 anos de idade. Legal, muito bom. Você já vamos puxar aí pelo assunto que você começou a falar, né? Você falou de antecedente familiar, de questão genética, né? O câncer de próstata tem uma relação genética importante? É importante, né? A gente pode considerar como o segundo fator mais importante seria a questão genética e hereditária, né? O principal fator de risco, né? Primeiro assim, câncer de próstata, ele não tem uma causa específica, né? Ah, eu fiz isso, então adquiri um câncer de próstata. Isso não ocorre. Na verdade, a gente fala em fatores que aumentam o risco de um homem ter um câncer de próstata. O principal fator que a gente pode considerar é a questão da idade. Então, a idade é um dos principais fatores. A média do diagnóstico do câncer de próstata é aos 75 anos de idade. Muito raro a gente ver casos em homens com menos de 50 anos. Nessa situação em que o diagnóstico de câncer de próstata acontece em idade precoce, a gente acaba pesquisando algum fator genético ou de mutação que possa estar ocasionando aquele câncer. Além disso, a gente pode citar obesidade como um fator de risco, principalmente para câncer de próstata mais agressivo, o excesso de consumo de proteína animal, de gordura animal, sedentarismo, alcoolismo, tudo isso também são fatores de risco, né? Aumentam a chance de um homem ter um câncer de próstata. Legal, muito bom. Mas essa questão genética, né, que a gente estava falando, né, isso é uma coisa que o pessoal muito tem comentado, né? Você vê que inclusive hoje se fala muito desses exames genéticos, né? Mas ele tem a sua importância, mas não é um exame que todo mundo precisa fazer, né, José Eduardo? Quando que é importante, né, você fazer uma pesquisa genética para saber se você tem risco aumentado para câncer de próstata? Quando que tem indicação clínica para se fazer esse exame? Certo. Comparado ao câncer de mama, nós estamos engatinhando ainda na questão genética para o câncer de próstata. Mas para aqueles homens que têm alguma mulher na família com histórico com câncer de mama e que tem mutação no BRCA1 ou no BRCA2, esses homens também têm um risco aumentado de ter câncer de próstata. Então, a recomendação atual é, se você tem algum parentesco de mulher ou mesmo homem com câncer de mama associado a esse tipo de mutação genética, principalmente em idades precoces, já é indicado fazer um estudo genético também nos homens. Ou então, eu tenho um caso de um paciente que veio comigo com 34 anos de idade, em que o pai dele teve câncer de próstata aos 48 anos de idade e já de uma forma avançada, uma forma agressiva. Ele veio me procurar para já receber as primeiras orientações. O pai dele já tinha feito um estudo genético que tinha apresentado a mutação, ele também acabou fazendo esse teste, e assim, não é algo muito objetivo, né? Não é certeiro, mas ele tem um risco de cerca de 50% de chance, ao longo da vida dele, de vir a desenvolver um câncer de próstata. Só que para efeito prático, em termos de prevenção, isso não muda muito ainda, né? A gente só vai começar a procurar em idade mais precoce.
isso é muito interessante, né? Que a gente sempre fala, né? Quanto mais cedo o câncer aparece, maior a chance dele ser genético, né? Então, e é muito interessante isso que você falou, porque às vezes o pessoal não relaciona isso, né? O fato de um parente de primeiro grau com câncer de mama aumentar o risco de eu ter câncer de próstata, né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante para a gente conversar, né? Sim. Porque a gente se associa muito, não, eu tenho que ter parente com câncer de próstata, mas não é só isso, né? Então, parentes com câncer de mama que tiveram câncer de mama em idade precoce, né? Tá. Então, é interessante isso. Muito legal. É só falar, né, que esses testes genéticos, né, agora nós temos disponíveis aqui no laboratório, né? Quem tiver indicação clínica, né, de fazer esses testes, nós temos esses testes, a gente colhe esses exames aqui no Artemis, temos toda a parceria, né, para estar enviando esses exames, né, que são feitos lá na cidade de São Paulo, com parceiros nossos. Então, antes o pessoal tinha que ir para São Paulo para poder até colher esses exames, né? E hoje a gente tem isso disponível aqui em Dourados. Mas lembrando que isso é para quem tem indicação clínica. Não são exames que devem ser feitos por qualquer pessoa só porque acha que quer fazer. Porque tem indicação clara, né, para esses pacientes, né, Zé Eduardo? Até porque uma alteração genética não vai fadar aquele homem a ter um câncer de próstata. Então, até isso, psicologicamente, a gente não sabe o tanto que pode refletir no homem isso, né? O tanto que ele vai ficar preocupado. Mas talvez ajude a gente, olha, faça atividade física, não beba, cuida da tua alimentação. O que eu sempre falo é assim, o que é saudável para o corpo é saudável para a próstata. Então, tudo que a gente escuta de dieta saudável, para prevenir doença cardiovascular, tudo isso é válido também para a prevenção do câncer de próstata. Uhum. Legal, muito bom. Então tá, bom, e aí, Zé Eduardo, e sintoma? Né? Isso é uma coisa que o pessoal sempre fala. Tem alguma coisa que eu vou sentir ou que eu sinto para achar que eu tenho câncer de próstata? Não, o câncer de próstata eu sempre digo que não causa sintoma. Quando você sente algum sintoma relacionado ao câncer, a chance daquela doença já ser avançada é muito grande. Tá? Então, até a recomendação de se fazer esse rastreio populacional é justamente pelo fato do câncer não causar sintomas. Mas, se porventura a gente pudesse dizer alguns sintomas do câncer de próstata, eles até se confundem um pouco com os sintomas da próstata inchada, próstata crescida. Seria dificuldade para urinar, acordar mais vezes para ir no banheiro à noite, sangue na urina, sangue no esperma. Tudo isso poderia ser relacionado, sim, a um sintoma de câncer de próstata. Mas não é tão comum assim, né? A maior parte das vezes em que a gente faz o diagnóstico é através de alteração de exame de rotina. Ou seja, se esperar ter sintoma, não vai fazer diagnóstico de câncer de próstata e quando descobrir já vai estar num estágio avançado e com muita dificuldade de tratamento, né? Exatamente, né? Até porque quando o diagnóstico é feito precocemente, em estágios iniciais, a chance de cura é mais do que 90% de chance. Isso é muito importante a gente falar, né? Essa grande mudança que teve na realidade do tratamento do câncer, né? Não só no de próstata, mas do câncer de um modo geral, né? Antes, e ainda tem muita gente que pensa assim, né? Diagnóstico de câncer é sinônimo de morte, né? Eu vou morrer. E hoje isso não é mais uma realidade, né? Essa mudança foi muito gritante, né, nos últimos anos. E hoje câncer é muito mais curável do que muitas outras doenças que o pessoal tem, não tem tanto medo, né? Exato. Então, esse dado é muito importante. Se você faz o diagnóstico precoce, mais de 90% das pessoas se curam, né? Então, acho que essa é uma grande mensagem como é que a gente fala? De esperança mesmo, né?
E de boa notícia mesmo para as pessoas que a realidade do tratamento do câncer mudou radicalmente nos últimos anos. A ideia é que os homens às vezes ficam com medo de procurar e descobrir, né, de ser revelado de um diagnóstico, mas isso é muito importante porque muitas vezes, quando muito inicial, às vezes nem é necessário um tratamento tão agressivo, né? A gente consegue optar por tratamento mais conservador, com menor risco de qualquer tipo de sequela a esse paciente. Legal, muito bom. Bom, e aí o paciente foi te procurar lá no consultório, né? Fez o toque retal, fez o exame de PSA, deu alterado. O PSA elevado, tem um toque retal suspeito. E aí, o que nós vamos fazer com esse paciente? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Excelente pergunta, Fabinho, porque assim, PSA elevado e toque alterado não são sinônimos de câncer de próstata. Principalmente quando a gente fala do PSA, ele é um teste muito sensível, porém ele é muito pouco específico. A próstata, toda próstata produz o PSA. PSA é uma proteína, ela sai no nosso sêmen, ela tem a ideia de liquefazer o nosso sêmen para fertilizar a mulher. Acontece que o câncer ele acaba quebrando a barreira celular. E isso faz o PSA aumentar na corrente sanguínea. Então é um teste simples, feito através de uma coleta de sangue, porém, ele não é só alterado na situação do câncer. Próstata inflamada, próstata crescida, tudo isso também faz o PSA subir. É claro que a gente acaba usando métodos de refinamento do PSA. Se ele está alterado, a gente às vezes consegue fazer uma ressonância, fazer cálculo, a proporção do PSA livre pelo PSA total e embasar a nossa conduta conforme o risco daquilo ser um câncer. A partir dali em que o toque está alterado ou o PSA alterado, não necessariamente os dois, a gente indica para o paciente fazer, primeiramente, uma ressonância. Depois, com a ressonância, a gente consegue direcionar para fazer uma biópsia. E hoje em dia, boa parte das biópsias da próstata, elas acabam sendo feitas guiadas através dessa ressonância, né? A biópsia é feita através de coleta de pequenos fragmentos da próstata, pequenos pedaços de tecido, mandado lá para o laboratório do patologista, ele vai colocar aquilo em lâminas no microscópio e avaliar se ali tem a presença de células cancerígenas. E o que eu sempre brinco é que o patologista ele não vai só dizer, vai diferenciar se é cachorro ou gato. Se for cachorro, se for câncer de próstata, ele vai dizer para mim, é um pincher, é um pitbull, é algo agressivo, é algo que não é tão agressivo assim, e existe toda uma classificação, e com base nessa biópsia, a gente vai conseguir determinar o melhor tratamento. Legal, muito bom, né? É nessa hora aí que eu entro, né? Que entra o patologista, né? Aqui no Artemis a gente faz as biópsias, né? Nós recebemos as biópsias, né? Essas biópsias são coletadas normalmente na clínica de radiologia, o material vem para cá e como o Dr. Zé Eduardo falou, a gente recebe aqui esse material e a gente analisa, né? Então sou eu, o patologista, que olho no microscópio e vejo quais são as células que estão alteradas lá na próstata, que tipo de câncer que tem e qual o grau, né, de agressividade desse câncer. O tipo de câncer, né, dá nome, sobrenome e para a gente poder definir o tratamento, né? É baseado nesse laudo que eu vou dar aqui no laboratório, né, que depois o doutor Eduardo e o médico oncologista vão poder estar avaliando e definindo o tratamento do paciente. Né? Então, esse material passa aqui pelo laboratório, pela mão, pelo olho do patologista, né, que a gente fala, olhar no microscópio a característica da célula e ver aquela célula alterada e dizer que tipo de célula é aquela e como que o organismo e como que aquelas células estão ali naquela próstata, né? E aí, então, né, Zé Eduardo, eu peguei, fiz o laudo e dei lá, adenocarcinoma de próstata, né? Então, o paciente tem um câncer de próstata e aí
o diagnóstico está dado e aí esse paciente volta para você com esse diagnóstico. E aí? Exatamente. Então, a partir do momento em que é confirmado o diagnóstico do câncer de próstata, nós entramos numa outra fase que a gente chama de estadiamento ou classificação. Eu falo que cada caso é colocado numa gavetinha ali, né? A partir dali a gente realiza, se não fez a ressonância, faz a ressonância para ver se aquela doença está somente localizada na próstata. Através do toque retal também, se sentimos algum nódulo, a gente consegue perceber a localização exata daquele nódulo, se ele está só numa parte da próstata, se ele está nos dois cantos da próstata. Às vezes é necessário a realização de um exame chamado cintilografia, que é um scanner do esqueleto, né? O câncer de próstata ele tem uma tendência, quando se espalhar, a ir para ossos, da região da bacia, da coluna. Então, esse exame consegue detectar se há presença de câncer fora da próstata, a famosa metástase, né? A partir dali, se o câncer está localizado somente na próstata e dependendo das condições gerais de saúde do paciente, a gente vai direcionar o tratamento, que hoje em dia, primariamente, podemos dizer que se baseia em radioterapia ou a cirurgia. Alguns casos em que o câncer de próstata é de muito baixo risco, em que o PSA é baixo, em que não há nenhum sinal de doença se espalhando, a gente pode até mesmo, às vezes, tomar conduta conservadora, em fazer o que a gente chama no protocolo de vigilância ativa. Seria um protocolo, como alguns tipos de câncer de próstata podem demorar cerca de até 20 anos para causar algum tipo de problema para o paciente, é perfeitamente possível a gente estar acompanhando esse paciente de perto, PSA a cada 3 meses, repetir biópsia em 1 a 2 anos, para ver se aquela doença está progredindo, né? E a ideia disso é minimizar o efeito colateral de um tratamento. Se o paciente é muito jovem, quer preservar a ejaculação, quer preservar a ereção, a gente pode, às vezes, se o câncer de próstata for muito inicial e de muito baixa agressividade, acompanhar ele, sem necessidade de cirurgia, sem necessidade de radioterapia. Já aqueles casos em que a doença já é de um risco intermediário ou de risco elevado, a gente pode propor a realização da radioterapia, que é um tratamento não invasivo, em que uma máquina lança radiação que queima o tumor dentro da próstata, ou acaba que sendo realizada a cirurgia, que é o tratamento mais realizado no Brasil e no mundo. E hoje em dia tem ganhado bastante atenção as técnicas minimamente invasivas. Então, primeiramente, começou lá com as cirurgias por vídeo, né, as laparoscópicas, porém, desde 2006 no Brasil, a gente já tem à disposição a cirurgia robótica, que nada mais é do que uma cirurgia laparoscópica assistida por robô. O robô não opera o paciente sozinho, né? Existem braços robóticos comandados por um cirurgião como se fosse um videogame, né? Em que a cirurgia ela é praticamente a mesma, né? Se a gente for falar tecnicamente falando. A grande vantagem da cirurgia robótica é a visão 3D, a imersão, que é aquela que o robô dá também, é como se você estivesse dentro ali da cavidade do paciente, e também os movimentos acabam sendo muito mais precisos, né? A próstata está localizada numa região muito profunda da pelve. Ergonomicamente falando, é muito difícil alcançar aquela região. Então, os braços robóticos conseguem ter movimentos e chegar com maior facilidade naquela região, preservar, assim, então, estruturas ao redor ali, né? Principalmente o nervo responsável pela ereção do homem, e também preservando o músculo, o esfíncter urinário, né? Para evitar que esse paciente depois evolua para uma incontinência urinária. Então, isso foi um grande avanço. Chegou agora recente no nosso estado, né? Campo Grande agora tem uma plataforma robótica, das melhores, inclusive, o Da Vinci. E hoje em dia também vem se desenvolvendo outros tipos de plataforma, que a tendência é democratizar mais o acesso a esse tipo de tecnologia. Dourados ainda não tem, né? Infelizmente não. Infelizmente ainda não. Ainda tem um custo muito elevado, né? A maioria são importadas, né? Tem um custo em dólar. Além do custo de instalação, ela tem um custo ainda de manutenção muito elevado. As pinças, elas têm um tempo de validade. Foi tentado aqui
estudou a viabilidade, porém ainda não comporta na nossa cidade. Mas quem sabe, eu acho que em breve deve acabar acontecendo. Uhum. Legal, muito bom. Bom, deixa eu só dar um recado aqui, né? Pessoal, nós estamos nessa live aqui, né? Essa live está sendo gravada, então quem chegou aqui agora, não conseguiu assistir desde o começo, ou quem vai precisar sair, essa live está sendo gravada, ela vai estar disponível assim que a gente terminar aqui no Instagram do Artemis, e amanhã ela já sobe para o nosso canal do YouTube, lá no Fala aí Doutor, onde já tem mais de 120 lives que a gente fez durante esses 3 anos que a gente vem desenvolvendo esse trabalho de divulgação de saúde aqui no Artemis Laboratório. Então, pessoal, além disso, eu gostaria de falar, tá aberto o nosso chat aqui, mandem perguntas, aproveitem a oportunidade para esclarecer as dúvidas. Já tem uma aqui, a Carla Câmara falou assim, minha sogra faleceu com câncer de mama. Meu marido, com 42 anos, deve iniciar o acompanhamento de prevenção e fazer o exame genético? Depende, né? Vai depender principalmente se o câncer de mama dela foi relacionado a algum fator genético. Também investigar se tem algum outro caso na família de câncer de mama ou mesmo de próstata em idade precoce, para daí avaliar a necessidade dele ter que fazer essa investigação já aos 42 anos de idade. Em princípio, não. Né, mas aí vai depender muito dessa questão genética do câncer de mama da mãe. Câncer de mama também pode ter vários tipos de alterações genéticas, então, em princípio não, tá? Não é uma recomendação logo de cara ele iniciar já essa investigação aos 42 anos. Legal, muito bom. Bom, vamos retomando, eu estava falando da cirurgia, né? E você comentou em incontinência urinária, impotência, né? E isso é uma coisa que deixa o homem muito preocupado, com muito medo, né? Como é que está isso hoje, né? Com o avanço da cirurgia, mesmo não sendo a robótica, essas complicações estão diminuindo muito, né, Zé? Como é que está isso hoje? Sim, né? Então, assim, de dados gerais, a gente pode dizer que o risco de incontinência urinária, de perder urina sem vontade, é muito baixo. Hoje, menos de 10% dos casos. Até mesmo na cirurgia aberta, eu realizo as duas técnicas, tanto aberta, convencional, quanto a cirurgia laparoscópica, os resultados são muito bons atualmente, sabe? Então, a grande maioria dos pacientes, após 1 ano da cirurgia, estão praticamente 100% continentes. Já relacionado à função erétil, à questão da ereção do homem, isso vai depender muito, né? A gente diz que o principal fator que vai determinar o nível de ereção do homem após uma cirurgia de próstata é de como a ereção dele está antes da cirurgia. Esse é o principal fator, disparado. Hoje em dia, a gente pode dizer que cerca de 20% a 30% dos homens que realizam cirurgia para câncer de próstata vão ter o risco de ter uma perca da ereção. Não totalmente, né, mas vão reduzir a ereção relacionada a como era antes da cirurgia. E claro que a técnica por laparoscopia e por robótica diminui esse risco. Não diminui tanto quanto a gente queria, mas diminui, né? Vai valer muito também a experiência do cirurgião, o nível de preservação, né? Às vezes o câncer está querendo começar a sair do canto da próstata, tá pegando o nervo, não dá para ser conservador também e querer preservar aquele nervo e deixar o câncer para trás, né? Então, a gente acaba individualizando caso a caso, vai depender de inúmeros fatores, é conversado isso antes de uma cirurgia com o paciente, explica-se esses riscos, né? E o que eu falo que a prioridade ali sempre é a cura do câncer, né? Em segundo lugar, a gente coloca como prioridade a questão da preservação da continência urinária. E terceiro lugar, a preservação da potência sexual. Mas nem mesmo a robótica garante 100% a preservação da potência sexual, né? Então, isso é muito individualizado mesmo. Mas
mesmo que a pessoa tenha comprometido a potência sexual, existem formas de recuperar essa potência, né? Com prótese, com outras coisas. Então a pessoa também não precisa ficar desesperado achando que ele vai perder a potência sexual definitiva, né, Zé Eduardo? Exatamente. Né? Então a gente sempre, eu procuro de forma precoce em todos os pacientes que fizeram a cirurgia, já iniciar medicamentos que melhoram a oxigenação do pênis, para no intuito de preservar mais essa ereção. E aí depois, individualizando caso a caso, a gente vai propondo alternativas de tratamento. É claro que quando tudo já foi tentado, a gente acaba optando por uma nova cirurgia, que é o implante de uma prótese peniana. Hoje em dia nós temos dois tipos de prótese no mercado, a prótese rígida ou a prótese inflável, que acaba sendo a menina dos olhos, assim, o melhor tipo de prótese, né? Legal, muito bom. Ó, mais uma pergunta aqui muito interessante, que tem muito relacionada aos dias de hoje e ao que está acontecendo muito, né? Que é esse uso indiscriminado de testosterona, né? E qual a relação, né, desse uso constante de testosterona, principalmente por questões aí estéticas, né? E o câncer de próstata? Então, assim, o que eu sempre digo é que a testosterona, ela não causa o câncer de próstata. Né? A testosterona nunca vai fazer uma célula benigna virar uma célula maligna. Porém, a partir do momento que ter uma célula maligna, a testosterona pode ser o alimento para aquele câncer se proliferar. Eu falo que muitas das vezes, se o paciente tem um câncer de próstata sem diagnóstico e inicia uma reposição de testosterona, ele pode estar jogando gasolina na fogueira, né? Pode estar acelerando um processo de multiplicação daquele tumor. Mas hoje em dia a gente tem até alguns casos em que o câncer de próstata já foi curado daquele paciente, em que durante o segmento a gente já vê que não há qualquer sinal de recorrência do câncer de próstata, já é seguro a gente iniciar uma reposição, se for necessário, claro, uma reposição de testosterona para esses homens. E naqueles pacientes que estão fazendo terapia de reposição hormonal, sem fins estéticos, né, aquele homem que vai no consultório, que tem sintomas de testosterona baixa, que fez 2 medidas da testosterona no consultório e foi visto que o hormônio realmente está baixo, durante o acompanhamento desse paciente, além de dar a testosterona e ver se ela está subindo, a gente também monitora o PSA, né? Acaba sendo até um monitoramento mais próximo. Qualquer elevação ali desse PSA, a gente vamos parar aqui a reposição, vamos dar uma olhada nisso com mais calma. Mas a mensagem é a seguinte: reposição de testosterona não causa câncer de próstata. Legal. Mas vamos puxar isso. Nós falamos aqui, nós não vamos falar só de câncer de próstata, vamos falar de saúde do homem de um modo geral, né? E quais outros problemas que pode dar esse uso exagerado de testosterona sem uma indicação médica clara? Pessoas que usam realmente para fins estéticos ou para questão muscular e que usam sem uma indicação clínica. Que tipo de problema esses homens podem ter? Isso é uma queixa praticamente que diária no consultório. Todo dia tenho atendido algum paciente que está fazendo uso, muitos usando sem qualquer prescrição médica, sem nunca ter mesmo dosado a própria testosterona. Apresentou um dia ali de cansaço, já foi lá. Às vezes nós temos a proximidade até com o Paraguai aqui, é muito comum o pessoal usar até medicamentos sem procedência, né? E se existe um limite mínimo, também existe um limite máximo. Então, quando a testosterona acaba atingindo acima dos limites fisiológicos, aumenta-se o risco da próstata desse paciente aumentar de tamanho, consequentemente ele ter sintomas urinários obstrutivos. Existe um risco do coração desse paciente ficar maior, ficar mais inchado. Existe o risco do sangue do paciente ficar mais espesso. A celularidade do sangue fica muito grosseiro, digamos assim. Então, às vezes, o paciente também não monitora isso. Problemas de fígado, né? A maioria da testosterona ela tem metabolismo hepático. E, às vezes, o paciente, além disso, faz uso abusivo também de álcool.
Então, prejudica muito o funcionamento do fígado e principalmente a doença entupimento de vasos, né? Aterosclerose aumenta o risco de infarto, risco de AVC. Então, muito comum também os homens que usam testosterona terem problema de fertilidade, né? Então, muitos jovens começam a utilizar e nem imaginam que eles podem estar prejudicando a fertilidade futura, né? Então, alguns estudos já mostram que quando usado esteroide anabolizante por mais de 5 anos, o risco de infertilidade permanente, mesmo parando o uso da testosterona, beira os 50% a 60%. Então, dá certo trabalho para aquele homem recuperar a função de produção de espermatozoide. Legal, muito importante isso, né? Porque é uma coisa que tá muito em uso hoje, né? Bom, você comentou aí, né, de infarto, de problema de obstrução de vaso, né? Não é diretamente a nossa área, mas a gente sabe que é o que mais mata homens hoje no Brasil e no mundo, né? Então, acho que vale a pena a gente, né? Se o objetivo do Novembro Azul é que o homem cuide da sua saúde, eu acho que a gente tem que abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho, né, desse risco, né, desses fatores de risco para doença cardiovascular, acidente vascular cerebral, que é a doença que mata homem adoidado, né, Zé Eduardo? Exatamente. Né? Então, isso é muito comum, a partir dos 50 anos, homens procurarem lá no consultório, muito preocupados com a saúde sexual e também da próstata. Mas, durante a conversa ali na consulta, eu sempre indago, tá, e aí, tem ido no cardiologista? Quando você faz algum tipo de atividade física, se faz, sente algum cansaço, alguma dor no peito? Até semana passada, uma colega cardiologista encaminhei um paciente para ela, ela falou, olha, o paciente fez os exames aqui e foi direto para o cateterismo. Né? Ele me procurou lá com disfunção erétil. Né? Ele estava com problema de ereção, né? E conversei com ele, percebi que o colesterol era alterado, paciente sedentário. Falei, olha, isso aqui pode ser um sinal de um problema maior, né? Então, antes da gente iniciar até um tratamento para essa disfunção erétil, às vezes a gente opta por encaminhar esse paciente para um cardiologista. Então, a gente pode dizer que a dificuldade de ter relação sexual pode ser um sintoma de vaso sanguíneo obstruído, principalmente de coronária e de carótida. Então, a gente já pode considerar um fator de risco para infarto o homem que tem disfunção erétil. E as causas, né? Tanto a causa da disfunção erétil quanto de um infarto agudo do miocárdio, a gente pode dizer que é o mesmo. Sedentarismo, colesterol, diabetes, tabagismo, tudo isso vale para as duas situações. E vale para o câncer de próstata também, né? Também. Obesidade, fumo, também está relacionado ao câncer de próstata, ao câncer de bexiga, né? Exatamente. Uhum. É a história, né, de você cuidar da saúde, né? De você se cuidar. E o homem não costuma se cuidar, né? Essa é a grande verdade, né, Zé Eduardo? Exato. Né? Então, é até muito comum ser a filha, ser a esposa, de agendar a consulta para o homem, né? A quantidade, assim, às vezes paciente de 60 anos fala, nossa, eu nunca vi no urologista. Eu sempre brinco, falando, tenho certeza que a tua esposa vai no ginecologista desde a primeira menstruação, né? O homem, ele sai do pediatra, entrega a Deus para depois procurar o urologista quando tá tendo algum tipo de problema, né? Diferente da mulher que sai do pediatra e já vai direto para o ginecologista. Então, não é à toa que nós, homens, vivemos 7 anos a menos que as mulheres, né? Mas a campanha do Novembro Azul acho que ajudou muito, né? Tem trazido os homens já muito conscientes para o consultório. É difícil alguém hoje se negar. Sempre quando eu pergunto, você deseja fazer o exame? A maioria acaba querendo fazer o exame sem problema nenhum. Mudou, né? Essa característica. O povo está mais consciente, né? Eu já sou um urologista formado dentro do Novembro Azul, né? Então, eu não sei te dizer como era antes, mas a gente vê pelo próprio paciente que é de idade, ele fala, antes eu tinha receio, agora eu não tenho mais, né? Então, acho que ajudou bastante mesmo. Eu sou um pouco mais velho, né? Já tenho aí mais de 25 anos trabalhando na medicina, né?
e a gente já vê como que as coisas acontecem, né? E a mentalidade mudou bastante, né? Não só a questão do toque e tal, mas a mentalidade de se cuidar mesmo, né? Da pessoa se preocupar um pouco mais com a sua saúde, né? Então a gente percebe que isso está mudando e acredito que o Novembro Azul, né, essa dupla, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que hoje são muito conversados, tem muito a ver com essa mudança de mentalidade, né? Exatamente. A gente está ultimamente tentando abranger mais o Novembro Azul, né, como a saúde do homem como um todo. Não só homem com mais de 50 anos de idade, mas até mesmo o homem adolescente, né? A Sociedade Brasileira de Urologia criou até uma campanha, Vem pro Uro, já para trazer os meninos, adolescentes, para o urologista. E é muito comum, quando eles procuram, eles têm muitas dúvidas. Eles não sabem o que é normal, o que não é normal. Então, a gente tinha que também focar um pouco nessa população, sabe? Para eles perderem o medo, perderem o receio, e geralmente eles têm muita dúvida. Eles acabam procurando, às vezes, informações na internet, que não tem um filtro adequado, que não é bem aquilo que é a situação dele. Então, acho que nos próximos anos a tendência maior ainda é focar no público desde a adolescência. Mas que legal isso, sabe? Realmente é uma coisa que a gente não pensa, né? O quanto que não existe mesmo esse trabalho, né? Do urologista, né? De incentivar o homem jovem a procurar o urologista, né? Você realmente é uma coisa que realmente não acontece quase. Interessante essa campanha. Eu acho que tinha que ter um outro mês falando sobre isso, sabe? Dessa importância de levar o homem jovem a procurar o urologista. Sim, esse é um trabalho que a Sociedade Brasileira tem feito, uma campanha, né, que iniciou, se não me engano, no primeiro ano da pandemia, ali em 2021, e que deu certo, né? Então, existe até uma tagzinha deles lá, Vem pro Uro, que é focado nessa população. Eu lembro que já tem uma visão, né? Até na população, né? Que os ginecologistas fazem muito isso, falam muito sobre isso, mas já está um pouco na visão, né? Que o ginecologista é o médico da mulher, que antigamente não tinha essa visão, né? Tinha visão não, que o ginecologista é o médico que cuida do aparelho genital feminino, né? Uhum. Hoje já tem essa visão, que é o médico que cuida da saúde da mulher. E com o urologista não tem essa visão, né? Que é o médico do homem, né? Ainda tem muito essa visão e ainda uma visão ainda muito mais estreita ainda, que é câncer de próstata e impotência. Acabou, né? É essa visão que o médico, que o homem tem do urologista. Eu vou procurar ele quando eu estiver impotente ou quando eu tiver... Só vou no urologista se eu tiver algum problema. Esse é o clássico, né? Seja adolescente, adulto ou idoso, só acaba procurando muitas vezes quando é para solucionar algum tipo de problema e não muito com a prevenção, né? E você vê, né, Zé Eduardo, que tem doenças graves, né, como o câncer de testículo, né? O câncer de testículo é uma doença do homem jovem, né? Eu recebi anteontem, né, um tumor de testículo aqui, uma ressecção de um testículo de um rapaz de 23 anos, né? Então, já que nós estamos falando, né, dessa saúde do homem jovem, acho que vale a pena a gente abrir um parênteses aí do câncer de testículo, que é uma doença do homem jovem, né? Exatamente. É o tumor sólido mais comum em homens com menos de 40 anos de idade. Acaba que ele é percebido como um nódulo, um caroço no testículo indolor, que não dói. Pode até doer, mas geralmente não dói. E com um crescimento muito acelerado. E que, infelizmente, mata homens jovens. Tive um caso recente de um homem de 25 anos de idade que faleceu com câncer de testículo de uma forma muito agressiva, muito avançada. Mas existe até até puxando um pouquinho do câncer de mama, do autoexame, né? Da mulher ter que ir lá e palpar ali, ver se procurar algum nódulo suspeito na mama. Existe também o autoexame para o homem fazer nos próprios testículos. Então, regularmente, é interessante o homem palpar o testículo e ver se identifica ali algum nódulo suspeito. É claro que nem todo
nódulo testicular é câncer, mas se o homem percebe que tem algo diferente, procure o urologista para ter o melhor esclarecimento daquilo, né? Porque quando diagnosticado também de forma muito precoce, mais de 90% das vezes ele é curado, né, daquele câncer testicular. Legal. Ó, só fazer uma citação aqui, ó. Doutora Mauri, né, nosso colega aí, urologista, está aqui com a gente acompanhando a live, acabou de entrar. Boa noite, Mauri. Obrigado por estar aqui. Já fizemos uma live de câncer de próstata uns anos atrás contigo. Logo, logo a gente convida você para mais uma live aqui. Beleza. Ô, Zé, então, ó, já estamos chegando aqui no final da live, né? Mas na parte final, que outro assunto você acha que é importante aí para a gente falar aí da saúde do homem que a gente não debateu aqui, que você acha que pode entrar aí como importante? Até o Pablo aqui comentou, né, em relação à atenção da saúde sexual masculina, né? Também isso englobaria todas as faixas etárias, né, desde os meninos que estão iniciando a vida sexual, ou mesmo de homens de mais idade. É um tema também que é do urologista, né, que é muito comum ali no consultório. A gente pode citar, além da disfunção erétil, mas também casos de ejaculação precoce, casos de ejaculação retardada. Hoje em dia também está muito comum homens jovens já sofrendo com o problema da disfunção erétil, né? E acabam também se automedicando precocemente. Hoje está muito popularizado isso e, infelizmente, são medicamentos que compra-se sem qualquer tipo de prescrição médica. Então, acho que sempre procurar o urologista para ter o tipo de orientação, né? Porque acaba que muitas vezes aquele remédio está sendo usado de forma desnecessária, né? Você falou de remédio, acho que dá para a gente puxar esse gancho aqui nesse finalzinho, né? O uso do famoso azulzinho lá, o Viagra, né? De uma forma errada, indiscriminada, também é um problema, né? Sim, pode ser um baita de um problema, né? De forma geral, uma medicação muito segura, né? Sim. É claro que existem algumas restrições, mas é um medicamento que não está isento de alguns efeitos colaterais, né? Então, dor de cabeça, dor de estômago, rosto avermelhado, nariz trancado, dor nas costas, dor muscular. Mas, em alguns casos específicos, principalmente homens que têm algum problema cardíaco prévio, o uso do Viagra, do azulzinho, pode desencadear até um problema grave, né? Além disso, às vezes o homem procura esconder, né, se usou algum tipo de medicação nesse sentido e de repente sofre um infarto. Tem um tipo de medicamento em situações de infarto que, se um homem toma algum tipo de medicamento para ereção, nem pode ser dado, né? Então, às vezes você pode estar prejudicando esse paciente se ele omite esse tipo de informação. E outro problema que nós temos aqui principalmente, né, é essas medicações falsificadas que tem lá no Paraguai, né? Que o pessoal vai comprar lá. Uma vez eu vi até o pessoal divulgando que era farinha de trigo com tinta de impressora azul, né? Nossa. Se for isso, ainda tá bom, né? O meu maior medo é de ser algo pior ainda, né? Sim, sim. E existe também muitos remédios naturais, fantasiados de naturais, em que até o pessoal da Unicamp estudou isso e foi visto que muitos deles tinham o princípio ativo do Viagra, tinha o princípio ativo do Cialis, então que só se fantasiavam de naturais, mas na verdade tinham doses de medicamento e doses muito mais altas do que o recomendado. Uhum. Legal, ó. Vamos ver aqui um comentário aqui. A Mauri aqui, ó. Porque Viagra é o uso indiscriminado de testosterona. Viagra e o uso indiscriminado de testosterona sem acompanhamento médico em altas doses e com uma frequência sem precedente. E comentando daquilo que a gente também fez o comentário, né? Obrigado, Mauri, pelo comentário, né, Zé Eduardo? Todos os urologistas, né? Praticamente diário a quantidade de paciente que está fazendo uso de testosterona sem qualquer tipo de acompanhamento. Né? Então, às vezes, procura nós no consultório para resolver um problema, uma consequência já do uso indiscriminado da testosterona. Então, extrapolando os limites máximos, né? Então, realmente está uma queixa muito frequente no consultório.
Legal, muito bom, muito bom. Bom, né? Já estamos dando a nossa 1 hora de live, acho que até já passou um pouquinho, né? O bate-papo vai indo, vai fluindo, né? E o tempo vai passando. Bom, só para dizer para o pessoal que está acompanhando a live, né? Aqui hoje Dourados, a medicina de Dourados evoluiu muito, né? Não temos ainda cirurgia robótica, mas temos praticamente tudo, né, num tratamento das principais doenças urológicas, né, Zé Eduardo? E aqui no laboratório nós temos praticamente todos os exames, né, que a gente comentou aqui. Precisa colher um PSA aqui com a gente, nós temos o PSA, os exames, né, de sangue aí, para ver a questão, fazer um check-up. Nós estamos com um check-up masculino aqui, com vários exames de sangue, que pode ver essa questão de colesterol, diabetes, né, que são várias doenças que não dão sintomas, né, e que é importante fazer a prevenção. Fazemos a análise das biópsias de próstata, exames genéticos. Então, se precisar, né, nós estamos aqui no Artemis, aqui na Hildabergo Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, também lá no Dourados Medical Center, né, e estamos aí para atender você da melhor forma possível. Zé Eduardo, então, vamos estar encerrando, né? Fala para o pessoal aí aonde que te encontra, onde é teu consultório, como que encontra, onde é, o telefone, divulga aí tuas redes sociais, por favor. Muito obrigado, Fabinho, novamente pela oportunidade de estar aqui conversando com você, num bate-papo que realmente passou, nem tinha notado que tinha passado tão rápido. Acho que um assunto puxa o outro, né? Acho que teria assunto até para mais 1 hora de live, mas foi muito bacana mesmo, acho que foi bem objetiva essa conversa. Bom, eu atendo ali na Clínica dos IPs, fica atrás do Parque dos IPs. Os meus contatos para agendamento estão no meu próprio Instagram. Eu vou estar em breve também lançando um novo site com algumas informações bem interessantes. E também tenho ficado mais ativo aqui no Instagram, postando algumas dicas, algumas informações, com a ideia de estar ajudando a esclarecer alguns assuntos relacionados à urologia. Ótimo. Muito bom, então, pessoal. A gente estava um tempo aí sem fazer live, né? Porque a gente teve algumas outras atividades importantes que a gente fez, principalmente durante esse Outubro Rosa, que é a tradição a gente fazer várias lives no Outubro Rosa, mas nós focamos em outras atividades aí, né? Mas agora pretendemos reativar aí uma sequência de lives. Então, logo, logo, vocês vão estar recebendo aí novas informações sobre outras lives que nós vamos estar realizando. Então, Zé Eduardo, muito obrigado por as informações, por mais essa parceria aí, tá? Agradecer a todos que assistiram, foi uma ótima audiência hoje. Muito obrigado por quem participou, quem mandou perguntas, quem fez comentários. Então, uma boa noite, Zé Eduardo, uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, Fabinho. Boa noite a todos. Tchau, tchau.